Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Qual é o lugar das plantas e vegetais nas nossas refeições? E como é que os podemos integrar mais facilmente na nossa alimentação, independentemente do tipo de dieta que escolhemos ter? Para falar sobre alimentação variada, produtos de base vegetal e como garantir que todos os nutrientes estão presentes numa alimentação saudável, temos connosco a nutricionista Ana Isabel Monteiro. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais, como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias. Olá Ana, bem-vinda. Olá, obrigada. Muito obrigada por estares aqui e para nos explicares e clarificares um bocadinho estes conceitos e explicares o que é isto de uma alimentação de base vegetal versus veganismo, vegetarianismo, como é que estes conceitos são diferentes ou parecidos? Ok, se calhar é bom começarmos por aí, efetivamente, que há muita confusão. Mas imagina, então, nós temos aqui a alimentação de base vegetal, como tu disseste, não há nenhuma definição oficial, portanto nós acabamos por ir um bocadinho, pelo próprio nome indica, uma alimentação que tem maioritariamente alimentos de base vegetal na sua gênese, e não tem que ser nada esquisito. Por exemplo, a própria dieta mediterrânica é uma alimentação de base vegetal. E depois temos então, dentro do vegetarianismo, eu costumo dizer que tem aqui o guarda-chuva, não é? Com vários subtipos, em que o mais inclusivo, ou que inclui ainda alguns alimentos de origem animal, é o ovo-lacto-vegetariano, em que nós temos ainda a inclusão de ovo e de laticínios, leite, iogurte, queijo, por aí. Depois temos o ovo-vegetariano, que inclui apenas o ovo, o lacto-vegetariano, que inclui apenas o leite, e depois a alimentação vegetariana estrita, que às vezes também é usado o termo vegan, não é? Porque é mais simples, mas aí não é incluído nenhum alimento de origem animal, nem mesmo mel, nem mesmo alguns aditivos. Pronto, só fiz este parênteses aqui do vegan e do vegetariano estrito, porque são coisas diferentes. Nós aqui estamos mesmo a falar de alimentação, se falássemos de estilo de vida, então aí fazia sentido falarmos de veganismo. Porque o veganismo inclui coisas como não comprar roupa tipo com pele, coisas Isso. que implicam algum sofrimento do animal, certo? Exatamente, mesmo cosmética. Claro que se calhar quando estamos a falar de investigação científica, o termo vegan acaba por ser usado para unificar no fundo todas as investigações, para nós conseguirmos chegar todos à mesma conclusão. É mais por aí. Mas pronto, o termo correto na alimentação é aqui o vegetariano estrito. O que todos estes subtipos têm em comum é a exclusão de carne e peixe e os seus derivados, como as salsichas, as delícias do mar, por aí. Tudo que seja coisas mais processadas derivadas desses alimentos. E a verdade é que nós já sabemos que existem muitos benefícios em aumentar a quantidade de alimentos de origem vegetal, não é? E de aumentar os legumes e leguminosas. Quais é que são os impactos na saúde? Sim, imagina, se nós pensarmos que acabamos por incluir muito mais fruta, vegetais, fontes de antioxidantes, cereais integrais, portanto aqui também a fibra, nós acabamos por ter aqui alguns alimentos mais protetores para a nossa saúde, a nível de melhor controle dos açúcares no sangue, das gorduras no sangue, mesmo a nível de cancro pode ter aqui algum impacto positivo, pode ser preventivo ou protetor em relação a alguns tipos de cancro. Também estamos a consumir muito mais fibra que sabemos que é benéfica. Exatamente, contra um dos principais cancros que nós temos em Portugal, não é? Portanto, acaba por ser aqui uma vantagem. E eu gosto de dizer que é mais por aquilo que nós acabamos por incluir, não necessariamente por aquilo que nós acabamos por excluir. Até porque a alimentação de base vegetal não exclui a carne e o peixe, simplesmente é reduzido substancialmente, e ao reduzir nós também acabamos por conseguir se calhar uma melhor ou um menor consumo de gorduras saturadas, do próprio colesterol, pronto, é mais por aí. E isto é verdade, é isso, lá está, porque eu acho que há um bocadinho esta tendência de querermos pôr-nos em pequenas caixinhas e rótulos, não é? Ou somos uma coisa ou somos outra, mas isto de consumir mais produtos de origem vegetal e mais alimentos vegetais pode ter benefícios mesmo que ainda consumas a carne e o peixe, não é? Só esta transição, se calhar, de reduzir um bocadinho a carne e o peixe e aumentar o consumo de legumes, leguminosas, frutas, pode ter benefício por si só. Sim, não se trata sequer do vegetarianismo. Agora, se a pessoa uma vez por semana já trocar a carne ou o peixe pelas leguminosas já é maravilhoso. E nem tem que ser fazer uma refeição 100% de base vegetal, se nós pensarmos num prato dito saudável, não é? E em que metade é composto por hortícolas, um quarto por hidratos de carbono, outro quarto por proteína. Nós não temos que ter ali aquele quarto
destinada à proteína. Não tem que ser só proteína animal. Nós podemos fazer ali um meio-meio. Um oitavo fica, por exemplo, para o bife, para o atum, o que for, e o outro quarto, o outro oitavo, nós podemos pôr as leguminosas, e desta forma nós já estamos a ter uma alimentação mais de base vegetal, porque só um oitavo do nosso prato é que vai ser de origem animal. E na verdade a própria dieta mediterrânica que tu falavas no início, que muitos de nós achamos que cumprimos, mas na verdade eu acho que não cumprimos assim tanto, lá está, também apela a este consumo muito consciente da carne e do peixe, não em todas as refeições, sendo quase metade do prato, que é aquilo que acontece habitualmente. Não é? Exatamente, eu acho que a dieta mediterrânica é considerada das mais saudáveis do mundo, mas se nós olharmos para a pirâmide da dieta mediterrânica, ela tem ali, primeiro tem o estilo de vida, que é super importante, depois tem a hidratação, também não esquecer. Até a parte da socialização é incluída. Exatamente, o convívio. E depois tem então legumes, hortícolas, cereais, leguminosas, e apenas ali no topo da pirâmide, semanalmente, é que é incluído o carne, o peixe, os ovos, e uma coisa que eu gosto muito é ter ali também no topo os doces, não é? Faz parte, é o equilíbrio. Mas isso, para o que estavas a dizer, os benefícios estão lá na mesma, a base vegetal está lá na mesma, não é preciso nós excluirmos se a pessoa não quiser, se não estiver preparada para tal, não é todo obrigatório. Até porque lá está, era o que dizíamos, qualquer alteração, e às vezes o facto de consumirmos mais legumes pode ser saudável e isso é bom, mas uma das grandes dúvidas em consulta quando eu falo em consumir mais produtos vegetais, uma das grandes dúvidas é, mas isso depois eu vou ficar com mais déficit e dá mais déficits nutricionais, é uma grande preocupação, não é? Há de facto um maior risco quando trocamos, por exemplo, uma refeição com proteína animal por uma refeição vegetariana? Pode haver, assim, depende. Eu acho que quem faz isso, por norma, são pessoas mais assim, informadas, que gostam de saber, mas se as pessoas realmente fizerem sem conhecimento e simplesmente tirarem a carne e o peixe, que está na gênese da alimentação portuguesa, no fundo, não é? Todos os nossos pratos giram aqui um bocadinho à volta da carne, à volta do peixe. Então, se a pessoa não souber como substituir, pode efetivamente gerar aqui alguns déficits. A nível de proteína, a nível de ferro e a nível de B12, sobretudo. Porque nós não podemos tirar o bife, tirar o peixe e pôr apenas cogumelos ou pôr apenas legumes. Fica extremamente incompleto. Mas a boa notícia é que também não tem que ser nada de estranho. Nós podemos ir a uma coisa super comum em Portugal, também muito presente nos nossos pratos típicos, que são as leguminosas, é o feijão, o grão. Se eu te perguntar assim pratos tipicamente portugueses, se calhar dizes-me a feijoada, a jardineira, o rancho, as leguminosas estão sempre lá. Então é com um papel um bocadinho secundário. E nós aqui vamos tentar trazê-las para um papel principal. Para elas torná-las mais aqui a estrela do prato e não Exatamente. Não tem que ser nada esquisito. É só fazer essa substituição, ter sempre presente que nós temos que ter uma fonte proteica no prato. Obviamente que se eu for jantar com os meus amigos e a única opção for um risoto com mel, está tudo bem. Eu não preciso de ter em todas as refeições aquela quantidade de proteína espetacular e todos os aminoácidos essenciais. Isso deixaria qualquer pessoa também extremamente preocupada com a alimentação, que não é isso que nós queremos, na base do equilíbrio. Mas eu vou procurar ter sempre uma fonte o melhor possível e numa boa quantidade, que é isto das leguminosas. Tens alguma dica? Porque um dos grandes travões das pessoas nisto das leguminosas é o desconforto intestinal ou o facto de sentirem que não digerem bem. Há algum conselho que possas dar para que isso não aconteça? Sim, sem dúvida. A primeira parte é, se a pessoa quiser efetivamente incluir mais alimentos de origem vegetal, é normal que sinta esse desconforto, até porque provavelmente o aporte de fibra vai passar para o dobro. Ou seja, se calhar o típico é, ou o desejado é a pessoa comer pelo menos as 25 gramas de fibra e um vegetariano facilmente chega às 50. Pronto, então nós temos que fazer aqui, se calhar, uma adaptação. Se a pessoa estiver disponível para, nós vamos tentar fazer uma coisa mais gradual. Que era aquilo que eu estava a dizer há pouquinho. Pode passar por ser o oitavo aquele quarto do prato dividido, não é? Gradualmente ir aumentando. Isso, e nós vamos conseguir então que o nosso intestino tolere cada vez mais um aporte de leguminosas maior, e se isso ainda assim não resultar, há outros pormenores. Nós podemos, se calhar, experimentar demolhar em casa por 24 horas, trocar a água da demolha, que é onde ficam os antinutrientes. Para quem não sabe, os antinutrientes são coisas que protegem as plantas no seu meio ambiente, mas que para nós vão ser um bocadinho nefastas. E que se calhar causam aquela distensão abdominal, esses sintomas. Isso mesmo. E nós na demolha conseguimos evitar isso e depois cozer em água abundante numa panela de pressão, se possível, sem sal, se for possível também, porque assim conseguimos cozinhar melhor a casca. Naturalmente que se calhar as pessoas em casa vão me dizer, mas eu não tenho disponibilidade para isso. E está tudo bem, porque na indústria também há este processo de demolha, em princípio. E outra coisa é, podemos começar se calhar por grãos mais pequeninos. Vamos começar por umas lentilhas corais. Se calhar é mais fácil eu digerir isso do que ir logo para o grão, ou ir para a feijoca, ou ir para uma fava, que são coisas assim mais pesadas.
e a pessoa já vai ganhando ali a tolerância. Mas muitas vezes, de facto, é uma questão de hábito e da pessoa se ir expondo e tentando digerir cada vez melhor, não é? Isso. Falaste aqui destes tais déficits, falaste da B12, da vitamina D, pronto, de algumas vitaminas. O que é importante termos em conta? Porque tu falas muito também disto, da importância do planeamento, e às vezes é isso que faz a diferença entre uma dieta saudável, seja mais de base vegetal, seja vegan, vegetariana. É muito o planeamento e pensar nestas coisas. O que é importante nós termos em conta? Pronto, há vários nutrientes que aqui, se realmente não for uma coisa bem planeada e bem pensada, podem ficar em déficit, sobretudo a proteína, o ferro, a vitamina B12, mas também o cálcio, o zinco, o ácido fólico, por exemplo, o iodo, que às vezes é esquecido, e não é necessariamente numa alimentação vegetariana, ou seja, isto não são coisas que acontecem só numa alimentação vegetariana. Tanto que, por exemplo, a B12, se tiveres uma pessoa à frente que toma protetor gástrico todos os dias, provavelmente essa pessoa também não vai ter níveis ótimos de vitamina B12. Alguns medicamentos para a diabetes também podem dar déficit de B12. Pronto, então é importante nós irmos estando atentos a isso. Obviamente, aqui vamos precisar sim de pensar um bocadinho mais para garantir que temos todos os dias uma boa ingestão destes alimentos, mas também uma boa absorção, que é aqui o que vai fazer a diferença. Por exemplo, se nós falarmos do ferro, que é uma preocupação, é das primeiras, não é? Sim, vai ficar com a anemia. Sim, e a verdade era, nós também já tínhamos falado disto, que é o déficit de ferro, o déficit de ferritina, são as reservas de ferro, é uma alteração muito comum eu ver nas análises, quer sejam vegetarianos ou não. Isto também é um mito que é importante esclarecer, que o déficit de ferro é comum a toda a população. É das mais comuns no mundo mesmo. Exatamente, e não só aos vegetarianos. Exatamente, nós temos sim maior probabilidade de ter as reservas de ferro mais baixas, mas não necessariamente uma anemia por deficiência de ferro acima das pessoas omnívoras, digamos. Mas nós aí temos que frisar então mais na absorção, porque nós sabemos que nós conseguimos ingerir, e quando falo nós, a população vegetariana, que eu sou vegetariana, nós conseguimos sim ter aqui um aporte bom, só que temos que ter algumas preocupações extras na absorção. Por exemplo, se calhar eu vou tentar sempre ter uma fonte de vitamina C no meu prato, pode ser através da fruta, mas também pode ser através de legumes como o pimento, como os brócolos, o rabanete, couve roxa, por aí. E se calhar o mais importante é eu evitar o que prejudica esta absorção, que é o típico cafezinho e chocolatinho que as pessoas tanto gostam no fim da refeição. Não é, nunca mais podem consumir isso, ok? Mas se calhar eu vou tentar afastar um bocadinho da refeição, pelo menos uns 30, 40 minutos. E os laticínios também podem diminuir a absorção de ferro, não é? Pelo menos nós, quando falamos em suplementar, dizemos sempre para não tomar o suplemento com laticínios. Não temos a certeza ainda do porquê. Pensa-se que seja ali a questão do cálcio, mas também da caseína, que possa influenciar, então ainda não temos bem a certeza de que forma é que pode influenciar, mas sim, se pudermos evitar um iogurte, por exemplo, à sobremesa e optar por uma fruta, melhor. E evitar também aqui junto chá. Quando eu falo de chá, é só o que vem da planta da Camellia sinensis, que é o preto, o verde, o branco, o oolong e o vermelho, não é infusões. Infusões está tudo bem, tília, camomila, o que vocês quiserem, pode ser. E o vinho, que também é aqui muito rico em flavonoides, taninos. Portanto, sim, é um tema que te diz muito. Sim, isso é de evitar aqui, sobretudo pela questão do ferro e também do zinco, que acaba por ser influenciado quase pelos mesmos fatores. Outro micronutriente muito falado é a B12, não é? E porque se calhar até te pedia para nos explicares porque é que a B12 é tão falada quando se fala em trocar uma refeição de origem animal por uma refeição de base vegetal. Porque é que é tão importante e como é que a podemos reforçar na nossa alimentação? Pronto, a B12 realmente é das mais faladas porque nós só encontramos em alimentos de origem animal. A menos que os alimentos de origem vegetal sejam fortificados com B12, porque senão nós temos alguns, mas têm apenas análogos desta vitamina. O que é que isto significa? Que eu vou ter uma substância que tem uma estrutura semelhante, mas que não vai ser funcional, não vai ter o mesmo comportamento do nosso corpo, digamos. E isso pode às vezes até mascarar falta de B12, porque eles vão competir pelo mesmo receptor. Acho que me conseguem entender assim, e o nosso corpo não vai conseguir absorver tão bem a vitamina B12 como deveria, então às vezes pode até prejudicar. Estou a falar, por exemplo, das microalgas, como a clorela, a spirulina, que antigamente alegava-se que tinha B12, mas não tem. Pronto, e esta vitamina é super importante, sobretudo a nível neurológico, portanto, aqui para eu ter uma boa concentração, um bom pensamento lógico, não é? Se eu começar a ter alguma confusão mental, pode ser aqui algum sinal de falta de vitamina B12. Numa situação mais extrema que nós não queremos lá chegar, pode acontecer dormência nas extremidades, como as mãos, os pés, algum estado mais depressivo, claro que sabemos que a depressão é multifatorial, não estou a dizer que a falta de B12 leva à depressão, sim, mas a pessoa sentir-se um bocadinho mais em baixo pode também ser aqui falta de B12, embora todos estes sintomas possam ser confundidos com anemia.
não é? Porque Claro. acaba por ser aqui um bocadinho semelhante. Então, e qual é o papel? Porque agora nós já temos muitos alimentos, especialmente alimentos de base vegetal, que são fortificados com algumas destas vitaminas que tu referiste, que às vezes estão mais em déficit em toda a alimentação, em vegetarianos e em não vegetarianos, não é? Exato. Qual é que é o papel dos fortificados? Porque eu acho que para muita gente, quando pensamos em fortificação, pensamos em ultraprocessado e automaticamente Sim. coisas mais nocivas, não é? Mas a verdade é que a fortificação pode ser um processo muito natural e que nos ajuda um bocadinho aqui a colmatar estes déficits, certo? Exatamente. Aliás, o papel dos alimentos fortificados é isso mesmo. São Que já existe alimentos. há muito tempo. Exato. São alimentos aos quais é adicionada alguma vitamina ou algum mineral para tentar suprir aqui um déficit comum naquela população. Um exemplo muito prático. As farinhas para bebês normalmente já são fortificadas com vitamina B1 e com ferro, porque são nutrientes excepcionalmente importantes, sobretudo no primeiro ano de vida. E isto é um exemplo muito básico de alimentos fortificados. Não sei se sabias, mas também desde agosto, por exemplo, na região autónoma da Madeira, passou a ser obrigatório a indústria usar sal iodado. Para aqui também para tentar suprir então um déficit comum nessa população. Em outros países já é também obrigatória a fortificação, por exemplo, de ácido fólico nas farinhas. O sal iodado é muito comum já em bastantes países, portanto não é uma coisa necessariamente má, pelo contrário, é uma questão de saúde pública, para tentar suprir aqui um déficit comum naquela população, seja por que razão for. E o cálcio, por exemplo, que tu também falavas, para alguém Sim. que não queira consumir leite e se calhar até te pedia assim um exemplo de pequeno almoço, não é? Para alguém que queira adaptar e que não queira consumir leite, esta fortificação também pode fazer sentido e ser útil? É menos absorvida do que se fosse o cálcio do leite, por exemplo, ou é Sim. igual? Não, isso é extremamente pertinente e eu acho que é uma das questões que fica meio esquecida quando falamos de uma alimentação vegetariana, mas mais uma vez já concluímos que não é só para quem tem uma alimentação vegetariana. Por exemplo, pessoas com alergia à proteína de leite de vaca ou que têm alguma intolerância à lactose e optam por opções vegetais, têm que garantir que aquela bebida vegetal vai ser fortificada com cálcio, pelo menos. Embora a maioria já seja também fortificada com vitamina B2, B12 e D, para tentarmos aqui que tenha um perfil nutricional o melhor possível. E que também, a vitamina D também é um déficit muito comum em toda a população, Exato. independentemente do tipo de dieta. Exatamente. E, portanto, aqui os alimentos fortificados também vão ajudar nisso. Agora, é importante nós percebemos que sim, pode ser absorvido de igual forma. Aliás, eu depois posso passar o estudo ou nos comentários se alguém tiver interesse. Há um estudo que comparou a biodisponibilidade. Vamos falar em termos simples, na absorção, aquilo que o nosso corpo consegue absorver. E foi comparado o cálcio do leite de vaca a uma bebida vegetal com carbonato de cálcio. E nós conseguimos ver que o cálcio foi absorvido de igual forma. Um aditivo que não é tão bem absorvido é o fosfato tricálcico, que eu sei que são assim palavrões um bocadinho esquisitos, mas é super importante reconhecê-los porque depois nos rótulos vão estar lá. E aí sim, com o fosfato tricálcico ele era ligeiramente menos bem absorvido, mas entre ter e não ter, eu prefiro que tenha, mesmo que não seja assim super bem absorvido. Sobretudo quando falamos a partir do primeiro ano de vida, portanto, e até à terceira idade. Isto é válido sempre ao longo da nossa vida, sim. Porque se a pessoa não tiver disponibilidade para estar todos os dias a comer uma couve galega, que não vai ter, porque é um alimento sazonal, não é? Ou um feijão branco, ou umas amêndoas, ou figos secos, que são alimentos tipicamente ricos em cálcio, nós vamos ter que contar com estes alimentos fortificados para garantir que aquela pessoa não vai ter déficits nutricionais. Que tipo de alimentos é que estamos a falar? Por exemplo, consegues-nos dar exemplos práticos de um pequeno almoço ou de alguém que seja intolerante à lactose ou que simplesmente prefira um produto de base vegetal? Porque também há este mito de produtos de base vegetal são só para quem é vegetariano ou vegan, quando na verdade muitas vezes eles podem ser interessantes de introduzir mesmo que a pessoa não tenha nenhum tipo de dieta específica. Até para variar, não é? Uma alimentação quanto mais variada, mais nutritiva se torna. Mas imagina, um exemplo muito prático. O pequeno almoço típico português é o galã, não é? Ou a meia de leite, ou o que for, com uma torradinha. Com manteiga. Exatamente, que é maravilhoso. Comida conforto, essa torrada, eu entendo. Não é propriamente nutricional, muito nutritivo. Como é que nós podíamos melhorar? Nós podíamos pôr aqui uma fruta, não é? Para ter aqui uma fonte de antioxidantes, porque o resto nós acabamos por ter. Porque nós queremos sempre uma fonte de proteína, está lá o leite, nós queremos uma fonte de hidratos de carbono, está lá o pão, e nós queremos uma fonte de gordura, está lá a manteiga. Podiam não ser as minhas primeiras escolhas e provavelmente não seriam. Okay? Como nutricionista. Como nutricionista, sim. Claro que eu também como de vez em quando. Mas um exemplo assim mais interessante poderia ser um pão torrado, de preferência integral ou menos refinado, podia pôr por cima na mesma manteiga ou um queijo, por exemplo, e depois podia estar lá na mesma a meia de leite. Para eu fazer isto de origem vegetal, eu poderia simplesmente trocar o leite de vaca pela bebida de soja, que é a única que nutricionalmente vai ter aqui um perfil bastante semelhante, fortificado e sem açúcar, como bem lembrar, não é? Podia ter lá na mesma o pão. Em vez da manteiga, eu poderia usar uma manteiga de amendoim,
ou um abacate, ou hummus, e eu teria na mesma aqui uma coisa completa, e em ambos os pequenos almoços, lembrar a adição de fruta ou a adição de legumes era muito importante, porque é assim o grupo de alimentos que nós sabemos que mais vai proteger o nosso organismo contra tudo, no dia a dia, no fundo. E em relação à proteína, porque também é um medo comum e é isso, eu acho que falo muito na consulta de comer mais legumes, mais leguminosas, muito mais até do que pôr nestes rótulos de vegetariano ou vegan. Uma coisa que eu digo em consulta é, olha, reduza o consumo de carne e de peixe e consuma mais legumes e leguminosas. E a preocupação dos doentes é sempre, mas e a proteína? Sim. Mas doutora, eu não vou fazer só um prato que tenha leguminosas, não é? Esta preocupação é real, é importante, o que é que tens a dizer? Pode ser uma preocupação real. Embora, nos últimos dados que nós temos, a maioria da população vai consumindo os mínimos de proteína necessários. Temos uma pequenina parcela que consome acima, pequenina, mais ou menos, ainda era cerca de 10%, se não tenho erro. Um bocadinho acima, poucas pessoas consomem menos proteína do que aquilo que devem. Mas, efetivamente, é uma preocupação, porque se as pessoas não souberem onde procurar, pronto, pode ser... Isso até faz sentido, porque muitas vezes o que tu vês é metade do prato, é um bife ou uma posta de peixe gigante, não é suposto, muito mais do que aquilo que é preciso. Exato. E depois um bocadinho de saladinha, de alface e tomate, e depois o resto é arroz. Mas olha, uma forma prática de quem nos está a ouvir, se vocês olharem para a vossa palma da mão, a carne e o peixe deveria representar a palma da mão sem contar com os dedos. Dificilmente isto acontece. A pessoa ou põe uma palma inteira ou põe as duas mãos até. Pronto, mas então, para ficarem mais tranquilos, nós conseguimos a proteína em praticamente todos os alimentos, excetuando a fruta, não é? São valores irrisórios, e as gorduras, tipo o azeite, obviamente também não vai ter proteína. Os açúcares também não têm proteína, mas de resto eu consigo nas sementes, eu consigo nas oleaginosas, ou os comumente chamados frutos secos, como as nozes, eu consigo em alguns hortícolas, como os brócolos, a maioria deles até consigo. Sim, nunca ninguém diria, não é? Que esses alimentos também são fontes. Sim, mas isto tudo contadinho, não é? Mais os cereais integrais, mais as leguminosas, mais os análogos da carne, como é o caso do tofu, mais as bebidas vegetais à base de soja, as alternativas vegetais ao iogurte à base de soja, para quem não pode consumir, obviamente. Tudo isto contadinho ao longo do dia, eu vou conseguir ter ali um teor de proteína bom e todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o meu corpo não consegue produzir. Okay? Não preciso de me preocupar excessivamente numa só refeição e garantir que naquela refeição eu vou ter tudo. Está tudo bem, se eu não tiver... Sim, na verdade o teu corpo não está focado só naquele almoço ou naquele jantar. Claro. Nós também temos muita tendência a achar que a nossa alimentação é o almoço e o jantar e o resto não conta bem. Mas o pequeno almoço, mesmo uma coisa como umas papas de aveia, aquilo já tem alguma fonte proteica que a pessoa não pensa automaticamente, não é? Imenso. E disseste agora uma coisa importante que eu digo muito aos meus pacientes. Todas as refeições, não só as principais, são uma oportunidade para eu me nutrir. Então, quando eu retiro a carne e o peixe, sim, em que eu preciso de pensar um bocadinho mais em todos os nutrientes que eu preciso que aquela pessoa alcance, todas estas refeiçõezinhas vão-me dar imensa coisa. Imagina, a chia, por exemplo, num lanche, vai-me dar ali bastante fibra, um bocadinho de proteína e imenso ômega 3. Sim, o ômega 3 que é essencial. Depois vou conseguir ter ali, se calhar um iogurte de soja, já vou ter ali proteína, mas também vou ter o cálcio. Então eu vou conseguir estes bocadinhos, nestas refeiçõezinhas todas pequeninas, ter o que a pessoa precisa. E isso é super importante. Grão a grão, literalmente. Exatamente. Não é a galinha neste caso, mas sim. Porque depois, se a pessoa consome apenas 3 refeições, torna-se muito limitado. Por exemplo, isto que eu estava a dizer da chia, ou das nozes, ou não sei o quê. Onde é que tu vais meter isto? Podes meter numa salada, sim, podes meter na sopa, podes meter numas papas. Sim, mas um lanche acaba por ser um bocadinho mais... É uma boa ajuda. Mais fácil, não é? Sim, exatamente. E para quem treina, há aqui uma preocupação especial, porque não é? Tu vês muita gente que nunca treinou nada e de repente vai treinar uma vez ao ginásio e está com o seu batido de proteína, sim. Muito preocupado com o déficit de proteína. Exatamente. O que é que dirias, ou o que é que costumas aconselhar? Assim, é válido que essa preocupação exista, porque efetivamente quem treina de forma intensiva, com regularidade, a proteína acaba por ser um nutriente fundamental para a recuperação, mas também para a construção de nova massa muscular, nova síntese de massa muscular. Mas as pessoas invertem um bocadinho a pirâmide das necessidades. Portanto, nós temos aqui o descanso, o sono, né? Uma alimentação saudável, os nossos hobbies, e só em cima é que estão lá os suplementos. E a pessoa mal entra para o ginásio e inverte. E, portanto, começa-se a preocupar com a whey, ou com a proteína de ervilha, ou com a creatina, ou com o que seja, e o resto esquece. Mas é muito mais importante esta base estar lá, e só depois dessa base estar muito bem cimentada e da pessoa efetivamente treinar o suficiente e bem, e a pessoa treinar bem e descansar bem, que é onde se
dá a construção da massa muscular é durante o sono, não é? Portanto, só depois disso é que nós, se calhar, vamos pensar naqueles pormenores que podem otimizar ainda mais o resultado da pessoa. Mas a base tem que estar. E, portanto, isto acaba por não ser uma preocupação se a pessoa tiver uma alimentação saudável, equilibrada, completa ao longo do dia. Naturalmente eu já vou conseguir. E qual é o espaço, por exemplo, porque agora já encontras muitas alternativas vegetais e iogurtes normais fortificados em proteína. Isso pode ser tipo um primeiro passo antes desses suplementos? Ou onde é que tu costumas integrar? Pode ser uma ajuda, sobretudo se eu tiver uma pessoa que tenha um dia muito corrido. Portanto, eu a ti, imagino-te a sair de consultas, a vir gravar podcast e não sei o quê. Portanto, para ti poderia ser um exemplo. É uma coisa prática. É sobretudo isso, é praticidade. Porque se a pessoa tiver disponibilidade e até gostar mais de consumir alimentos inteiros, não é? Tipo o ovo, as leguminosas, humus, não sei, os tremoços, maravilhosos a nível proteico. Se a pessoa consumir isso e gostar disso, espetacular. Se a pessoa efetivamente não tiver tanta disponibilidade, então esse tipo de produtos pode ser uma ajuda, mesmo o shake de proteína que estavas a dizer, pode ser uma ajuda para esses casos, não é de todo demonizar esse tipo de alimentos, se calhar não é o topo das minhas necessidades, podem ser uma ajuda, podem ser um complemento. Um extra se não conseguires, porque eu vejo a fortificação um bocadinho assim também, às vezes a mim alivia-me saber que naquela bebida vegetal que eu consumo de manhã, já está a minha B12, já está a minha vitamina D, e que é um bocado tipo o galão que eu beberia de qualquer forma, tem ali aquela fortificação. Muito mais porque é isso, eu não sou pessoa de depois chegar à noite e tomar 5 ou 6 suplementos, não é? E ali eu sei que esta fortificação acaba por estar em alimentos um bocadinho mais inteiros e menos processados. Eu sou exatamente como tu, a mim ajuda muito, até porque, imagina, uma pessoa vegana, nós sabemos que pode facilmente deixar ali o cálcio a meio, nós queremos 1000 miligramas, não é, por dia, idealmente. Alguns estudos apontam consumos na ordem dos 500. Isso é o quê na prática? Ou seja, o que é que falta? É isso, o que é que falta? Pode ser, efetivamente, as bebidas fortificadas podem dar aqui uma grande ajuda, porque se eu beber 2 copos mais um iogurte, por exemplo, fortificado, eu se calhar já vou ter mais facilmente ali aqueles 1000 miligramas que eu preciso. Porque, lá está, mais uma vez, eu consigo só com alimentos, mas eu vou precisar de ser muito mais rigorosa e organizada, exatamente, que às vezes falta. E não só nos adultos, eu tenho um filho, o meu filho também bebe bebidas vegetais, eu assim já consigo garantir que tem ali o cálcio que ele precisa, sobretudo numa fase de crescimento, que é tão importante, não é? Eu acho que isto é em tudo na alimentação e por isso é que devia ser, enfim, devíamos ter nutricionistas em todos os centros de saúde, nem que seja muito mais do que, eu acho que as pessoas também associam nutricionista ou quer perder peso ou ganhar peso, e muito mais do que isso, esta parte nutricional de saber se eu estou a ter acesso aos nutrientes que preciso para ser saudável, quer seja fibra, quer seja B12, o que quer que seja, e lá está, independentemente do tipo de dieta, é importante este planeamento inicial, esta literacia de, ok, o que é que eu estou a comer, o que é importante, porque depois isso deixa de ser uma preocupação, depois ficou um bocado automático, não é? Como, isso que nós queremos. É como as mudanças no carro, a certa altura, tu já sabes e nem estás a pensar bem nisso, já é tipo, ok, já tive esta consulta em que me explicaram, já tentei, já olhei para rótulos algumas vezes e já entrei em modo... Toda a gente sabe comer, não é? No fundo, a partida toda a gente sabe comer. Nós estamos aqui para aprimorar um bocadinho, eu acho que também eu sinto isso, o meu papel ultimamente tem sido também muito de desmistificar, tentar construir aqui uma relação saudável com a comida, tentar que a pessoa não fique presa a rótulos, depois as pessoas sentem que falham muito, sobretudo nisto que nós estamos a falar do vegetarianismo e tudo mais. É 8 ou 80, não é? Ou és tudo ou não és nada. Isso, quando a pessoa se rotula, cria automaticamente um peso em si, e eu senti isso na pele, que eu rotulei-me vegan durante um tempo e depois sentia-me privada de coisas simples, tipo, quero comer uma pizza, quero... Ou queres fazer um bolo da tua avó que por acaso tinha ovos. Eu sou super doceira, eu quero poder comer isso. E estava a não ser saudável para mim, exatamente o contrário daquilo que eu quero promover e daquilo que eu quero para mim mesma. Então, para mim foi importante deixar esse rótulo de parte, voltar a incluir, não necessariamente todos os dias, mas eu sentir que eu posso incluir. E é um trabalho que eu faço também muito em consulta, porque depois a pessoa diz, mas eu ainda como peixe, está tudo bem, não temos que ser todos vegetarianos. Até porque lá está, eu acho que isso abre muito mais o diálogo para, olha que fixe, eu afinal posso comer carne e peixe, mas fazer 3 ou 4 refeições por semana em que não como, e é isso, até estávamos a falar disso ainda há bocado, o meu filho está numa escola em que uma vez por semana as refeições são vegetarianas, e aquilo é bom, não é? Já há opções, até porque lá está, uma bolonhesa de lentilhas é igualmente saudável, boa, interessante, e não está ali nada em falta, não há déficit de nada, e portanto isso é interessante, não é? Sim, e não é nada esquisito. E na gravidez e na amamentação, que também são alturas de maior necessidade de alguns micronutrientes, é seguro trocarmos algumas refeições por opções mais vegetais? O que é importante aqui? Sim, isso é um ponto importante, porque já sabemos que são alturas que têm algumas necessidades específicas e as pessoas estão mais propensas a alguns déficits ou
digamos assim. Mas o que a maioria das entidades de saúde nos dizem, incluindo a nossa DGS, que tu tanto gostas, é que desde que seja uma alimentação equilibrada, completa, bem planeada, vamos batalhar outra vez nesta tecla do planeamento, é uma alimentação perfeitamente adequada em qualquer fase da vida. Desde a gravidez, passando pela amamentação, primeira infância, até à terceira idade, mesmo em atletas, é possível. Exige mais alguns cuidados, por exemplo, nas grávidas, eu se calhar, para além daqueles, elas normalmente já vêm com aquela, multivitamina. sim, de prevenção, não é? Eu gosto sempre de recomendar a B12, se possível com análises para suportar o que eu estou a dizer, mas às vezes de forma preventiva também recomendo a B12. Nas crianças, eu não vou sujeitar uma criança pequenina a análises, né? Em princípio, então vamos muito também pelos sintomas, mas de forma preventiva já focamos mais no ferro, já focamos mais no cálcio. Nos alimentos fortificados também, lá está. Super importante, pelo menos a partir do primeiro ano, imagina, nas bebidas vegetais, por exemplo, a partir do primeiro ano eu peço sempre que sejam pelo menos com cálcio. Pronto, que nós sabemos que a partir do primeiro ano é extremamente importante. O ferro perde um bocadinho de importância ali aos 12 meses, mas o cálcio ganha muita importância, pelo menos aí é necessário. E pode acontecer, ok? Também às vezes há esse medo, não é? Essas bebidas vegetais são ou não adequadas na infância. Eu acho que é uma grande preocupação dos pais que não querem, lá está também, porque muitas vezes, por exemplo, eu em casa acabo por ter muito mais bebidas vegetais, porque também já me habituei, porque são as que gosto, e então acho que já há muita gente que se identifica com isto, que é, nem tem nenhuma intolerância, mas consome porque por acaso é aquilo que gosta, ou por sabor, ou por diversidade. E depois com as crianças pensamos, será que está tudo bem? É sempre para beber leite de vaca? Há algum risco? O que é que se deve ter em conta, não é? Sim, pronto, o leite de vaca nós sabemos que a partir dos 12 meses pode ser introduzido, antes não deve ser consumido como bebida, digamos, até porque a principal bebida é sempre leite materno e a água até ao primeiro ano de vida, se possível, ou se não a fórmula infantil. Mas as bebidas vegetais também podem ser utilizadas em preparações no primeiro ano, por exemplo, uma bebida que só tenha água e soja pode ser utilizada para umas panquecas ou assim. A partir do primeiro ano, esta, como eu disse no início do podcast, acaba por ser a bebida mais equivalente ao leite de vaca. Nós sabemos que a da aveia e a da amêndoa sem açúcares também podem ser uma opção, embora algumas entidades recomendem evitar até aos 2 anos, e eu creio que isto tem mais a ver com o facto de serem naturalmente mais docinhas, não é um sabor tão neutro como a soja se calhar, e como as crianças já têm uma aptidão natural a gostar mais dos sabores adocicados, não é? Tu contaste-me isso e eu até achei estranho isso, como que eu não privo os meus filhos nem de fruta nem nada, que a fruta também é doce, não é? Eu penso sempre, ou seja, o alimento desde que não tenha açúcar adicionado, mas sim, é possível, é interessante pensar nisso. Pronto, é mais por aí, mas obviamente, olha, nós em casa acabamos por variar, honestamente. Claro, depois cada um acaba por... Entre soja, amêndoa ou amêndoa e aveia, por exemplo, até porque nós não temos bem... Como eu já tenho várias fontes de soja ao longo do dia, o tofu, mais o iogurte de soja e não sei o quê, então às vezes vario aqui nas bebidas vegetais também para não ser um consumo excessivo. A única que nós sabemos que temos mesmo que evitar é a de arroz, pelo menos até aos 5 anos, mas tem mais a ver com o teor de arsênio, ok? Mesmo que seja uma bebida sem açúcar, é preferível a de arroz ser evitada. Pronto, mas isso não é só nos vegetarianos, em qualquer criança. Uma das coisas que me dizem muito, especialmente os pais quando estão em consulta e estamos a falar de introdução alimentar, é: ai, meu filho não gosta de legumes ou não gosta de fruta, não é? De repente todos os alimentos entram aqui nestes sacos, então nenhum legume, apesar de haver uma variedade, eu já penso, de certeza que não conheço todos os legumes porque são muitos e devido que já os tenha experimentado a todos. Sim. Mas há muitos adultos que também repetem este discurso. Quais é que são os teus conselhos para crianças e para conseguirmos introduzir desde cedo as leguminosas, os legumes, os vegetais? Qual é o teu conselho? Olha, o principal é o exemplo, ok? Eu não posso estar à espera que a minha criança coma legumes ou que coma feijão se eu não comer à frente dela. Portanto, o primeiro passo seria esse, sem dúvida. Os pais, eu sei que nem sempre é possível, mas pelo menos um dos progenitores estar lá ou alguém de confiança a comer com a criança, a mostrar o que é que é suposto comer, isso é super importante. Mas eu espero que seja possível jantar ou almoçar quer dizer, jantar pelo menos, ou tentar fazer as refeições de vez em quando com eles. Eu tenho algumas famílias que optam, por exemplo, por dar mais cedo às crianças, porque um dos progenitores chega mais tarde a casa e já seria tarde para jantar com a criança e optam por jantar os dois, imagina. Mas o que eu peço é, ponham uma pequenina porção, uma pequena porção para vocês e estejam, pelo menos ali, a comer com a criança. Pronto, porque eles aprendem a ver. Pronto, o exemplo é o principal, mas depois também expor. Apresentar constantemente esses alimentos às crianças não é obrigar, ok? É o alimento estar ali no prato, ela saber que faz parte da refeição e vamos apresentando, mesmo que ela não toque. Pois, ela e quando está ela a ver. diz, eu não gosto, eu não quero. Está-se bem, não tens de comer, mas também não vamos estar a tirar do prato, ok? Porque
a exposição também é o ver, é o tocar, é o cheirar, tudo isto está ali a criar uma relação da criança com aquele alimento. E se ela não quer e começa a tirar para o prato, o que é que nós fazemos? Por exemplo, nós temos cães, não é? Portanto, Sim. para nós é fácil. Vai sempre ser aproveitado. Exato, não se desperdiça. Mas uma coisa muito simples que nós podemos fazer é pôr uma tacinha ao lado e convidar a criança a pôr lá o que não quer, parecendo que não, ela já está a tocar. E ao tocar já está a ganhar tolerância, ao ganhar tolerância já está a ganhar segurança. E esta segurança, esta previsibilidade são o que fazem depois a criança ter mais à vontade para ir eventualmente comer aqueles alimentos. Portanto, ir apresentando de diferentes formas. Não resulta cru, vamos tentar estofado. Não resulta estofado, vamos tentar assado. Eu fazia imenso aqueles muffins em que é tipo aveia, legumes, às vezes até com coisas que sobraram de, sei lá, já tinha legumes. Sim. Fiz cozidos, não quero apresentar cozidos outra vez, então triturava tudo, punha aveia, Pronto. E apresentava ali em muffin ou em hambúrguer e já era uma coisa Sim. nova de repente. Depois vais ter sempre a pessoa dizer que estás a enganá-los e estás a esconder, mas eu não acho de mas todo. não é por isso, é outra Sim, forma. É isso, é outra forma. Eu não acho de todo. E eu acho nem que penso é nisso. uma forma de estás a tornar a receita mais nutritiva e ao mesmo tempo, parecendo que não, ele está a ter contacto com aquele paladar, com aquele sabor, aliás, está É a outra ganhar textura, não é? Outra Também. forma. Também. Uma coisa que resulta super bem com as crianças é usar dips para quando eu digo dips é tipo molhos, cremes, onde eles possam molhar as coisas. Hummus. Sim, o meu não gosta de hummus, mas por exemplo, começou a comer cenoura, era palitos de cenoura crus com manteiga de amendoim. Resultou super bem. E agora já aceita melhor. Ou por exemplo, o hummus, sim, molhar no hummus, ou fazer uma imagem que a criança gosta, pode ser uma carinha, pode ser um dinossauro com esses legumes, obviamente que isto já exige mais disponibilidade. Mas é tempo que ganhas no futuro também, não é? Sim, eu espero que sim, e hábitos bons que crias. Trazer as crianças para a cozinha. Tu estavas a descascar batatas com o teu filho ao almoço hoje, não foi? Portanto, isso é super importante. Mesmo que seja só eles estarem ali a passar os legumes para a panela porque vamos fazer uma sopa, eles estão a contactar, estão a cheirar, estão a conhecer, estão a saber identificar. E às vezes começa desde ir ao supermercado, escolher os legumes e pô-los no saco e eles sentirem-se envolvidos. Eu acho que lhes dá mais autonomia e responsabilidade e depois isso ajuda logo num processo de alimentação, não é? E eles vão escolher, eles vão comer aquilo que escolheram. Isso é, sim, traz-lhes autonomia logo aí. Vai na volta, neste processo todo, eles até experimentam, mesmo que depois chegue à mesa e já não comam, mas ao menos experimentaram. E uma coisa muito importante é tentar aqui não substituir, pronto, ok, não comes os legumes ou não comes o prato, pega lá um iogurte. Eles são esponjinhas, eles vão saber que se recusarem o prato vão ter o iogurte. Então, por muito frustrante que seja nós vermos uma criança a não comer, e eu entendo perfeitamente isso, o meu não foi um comedor natural desde o início, não posso dizer um picky eater, mas era uma criança um bocadinho mais seletiva. E foi todo um trabalho. Hoje em dia já come grão e já come feijão, mas foi todo um trabalho. E eu não. E claro que houve momentos, é isso, mas houve momentos em que estava um bocadinho desesperada, tentava não mostrar porque o nosso desespero passa para eles, mas tentei sempre motivar com brincadeira. Por exemplo, quando começou a aceitar um feijãozinho, eu dizia, olha, isso é para tu ficares forte, olha, vê lá se já consegues levantar a mesa. E nós assim por baixo estávamos com os joelhos a tentar levantar a mesa para ele notar que ficou mais forte, não é? E isto, parecendo que não, vai motivando através da brincadeira, através do exemplo, nunca com ele a sentir-se forçado a comer. Muito reforço positivo e pouca... E também é isto que é importante relembrar. Às vezes eu tenho muitos pais, esta altura da introdução alimentar especificamente, há muitos pais que ficam preocupados porque ali aos 7, 8 meses a criança não come nada e de repente vêm os amigos que os filhos já comem tudo e mais alguma coisa. E perceber que neste primeiro ano, estes primeiros 6 meses de introdução alimentar, o final do primeiro ano, não é? A segunda metade do primeiro ano, são muito de exploração e de conhecer os alimentos e não há pressa. E portanto, se há uma refeição em que aquela criança não quer comer... nós temos de saber que o principal alimento é ou o leite materno ou a fórmula infantil. Portanto, ter essa calma, não ir com pressa e não achar que aos 7 meses já tem de comer tudo e estar exposto a tudo, não é? Há tempo e precisamente por isso é que é uma introdução que se vai fazendo ao longo dos 6 meses, vai-se expondo, há dias até em aos que 2 anos, não é? Sim, exatamente, e não rotular também. Nós de repente é isso, estamos a dizer a toda a gente, o meu filho odeia legumes, não gosta de nada, e depois eu acho que eles também vão interiorizando isso. E a verdade é, há tantos legumes de formas tão diferentes, se calhar não gosto de puré de couve de Bruxelas, mas couves de Bruxelas assadas e no meio de outras coisas eu gosto, com não um é? molhinho de tahine já podes gostar. Nós fazemos esse reforço ao contrário, não é o não gosto, é
o Francisco agora já provou, ele já gosta de feijão. E ele todo contente vai mostrar aos avós que já gosta efetivamente. Uau, sim, é o reforço positivo. Mas é um bocado tirar também o peso a isso das quantidades. Aí ele come X. Não tem. O papel da introdução alimentar é nós criarmos uma relação positiva da criança com a comida. Porque se nós formos obrigar só sais daqui quando comes tudo, não sei o quê, nós estamos a desregular, no fundo, a autorregulação da criança em relação à fome e à saciedade. Ela não vai conseguir, então, ter uma noção de quando é que é para parar. Resultado, temos adultos que comem tudo o que está no prato, porque fomos todos educados um bocadinho na mesma linha, não é? Claro. E não paramos quando estamos bem, nós já paramos quando se calhar já passamos o nosso limite. Não ouvimos um bocadinho o nosso apetite e o nosso corpo, Sim. não é? Sim. E entender também que a criança não gostar de legumes é fisiológico. Imagina, se nós pensarmos na evolução da espécie humana, nós, hoje em dia, nesta época, nós somos um segundinho, não é? Da nossa evolução enquanto Homo sapiens, ou desde os Homo sapiens. E, na verdade, esta aversão a tudo o que é verde, a tudo o que é cítrico, ácido, era protetor na altura. Imagina uma tribo de Homo sapiens em que a criança estava a explorar livremente, não sei se na altura já faziam isso, eu creio que sim, e de repente temos aqui uma erva que não sabemos o que é, potencialmente é tóxica. O verde criava esta sensação de aversão nas crianças. Era protetor. Vou ver primeiro, tipo, explorar com cuidado. Não é? Era protetor. Se calhar foi isso que até permitiu a evolução da nossa espécie. Infelizmente, a maioria das crianças ainda nasce com essa aversão às coisas verdes. Okay? Eles são só a proteger-se. Estão a proteger-se mesmo. Então nós temos que mostrar que aquilo é seguro, porque a criança, aquilo que eu estava a dizer há pouquinho, a criança sente-se segura quando algo é previsível. É difícil eu ser previsível e ter segurança com algo que é sempre diferente. Ora, o brócolis às vezes está mais cozido, às vezes está menos cozido, às vezes é mais verde, às vezes é mais amarelado. Esperemos que não, mas às vezes acontece, não é? Passar um bocadinho de tempo. O mirtilo, ora, às vezes é doce, ou ácido, ou pequeno, ou grande, ou amarrotado, digamos. Enquanto que os beges são muito mais previsíveis, as tostas são mais previsíveis, os puffs são mais previsíveis. Mas são coisas que se calhar eu não quero incentivar a minha criança a comer tanto, não é? Claro. Isso eu sei que ela come. Mas não é isso que eu quero incentivar sempre de forma positiva os alimentos inteiros. Que última dica é que dás para quem nos está a ouvir e quer, é isso, introduzir mais alimentos? Porque há aqui uma outra coisa que nós também ainda não falámos, que é o facto da alimentação de base vegetal e de incluirmos mais vegetais ter benefícios em quase tudo, não é? É mais saudável para nós, previne até o risco de algumas doenças, ajuda no controle metabólico de outras doenças e é bom para o planeta também, portanto, e na maioria das vezes até é amigo da carteira também, portanto é aqui um tudo em um, não é? Que dica é que darias assim para quem quer começar e quem se sente inspirado a trocar pelo menos algumas refeições em incluir mais vegetais? Olha, não complicar, nós temos que começar pelo básico e o que eu gosto mais de dizer é irem pelos sabores que já conhecem, trazermos aqui alguma familiaridade ao prato. Se eu já vou pôr aqui uma coisa diferente, pelo menos os sabores eu já tenho que conhecer. Então peguem numa receita que gostem muito, uma jardineira, uma feijoada, qualquer coisa assim. Olha, no meu livro eu tenho uma feijoada que é do meu pai, é mesmo, feijoada do pai Monteiro, que foi dos primeiros pratos que ele fez para mim quando eu me tornei vegetariana. São coisas que ele sempre fez, simplesmente ele tirou a carne e pôs mais leguminosas, pôs mais legumes. É que às vezes é só isso, não é? É só trocar e experimentar de outra forma. Sim, e podes usar exatamente os mesmos temperos, não temos que de repente ir todos comer tofu. Eu sei que às vezes os industrializados que têm lá o V-Label trazem alguma segurança ao consumidor. Okay? E depende, achamos que só por dizer vegan ou sem alguma coisa que automaticamente é saudável. Exatamente, nós não temos que ir por aí, eles têm o seu papel. Eu acredito que numa fase de transição isso traga lá está alguma segurança e são alimentos fortificados, portanto também vão ter aí esse cuidado para a pessoa não ficar com déficits nutricionais, mas nós não temos que ir por isso, nós podemos ir pelo simples. Pensem numa receita que gostem e olha, até fica o desafio de tentarem aqui a fazer uma versão vegetal de receitas que gostem. Tem muitas opções boas. Pronto, obrigado, ou na minha página assim também podem ver, mas é isso, não complicar, ir pela base, sabores que gostem e simplesmente tentem dar aqui um papel mais central às leguminosas, sobretudo. Ana, muito obrigada, acho que foi um episódio inspirador e é isso, para quem ainda não conhece a Ana, podem seguir a página laranja.lima.nutrição. Eu acho que falas muito disto de uma forma muito equilibrada, não é? De os vegetais são bons e é bom introduzi-los e as opções, é isso, sem carne, sem peixe também, mas sem extremismos e sem... Tenta abraçar toda a gente. Exatamente, eu acho que isso é muito bom. Muito obrigada, espero que sim, estão inspirados e até ao próximo episódio. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte.
Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias.